eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus. A carta ou epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, e no versículo 12, na parte A do versículo, aliás, vamos ver o versículo todo. Ele diz assim, versículo 12: porque a nossa luta não é, ele está afirmando, a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, desse mundo tenebroso. A nossa luta, ele está dizendo que é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha o conselho que o apóstolo Paulo ele está dando. Queridos, a gente perde muito tempo quando nós não temos uma orientação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para clarear o nosso entendimento, para abrir a nossa visão espiritual, para nós perceber por onde nós estamos andando, para nós observarmos as nossas atitudes, o nosso comportamento segundo a palavra, não segundo os nossos achismos, não segundo a nossa cultura, não, mas segundo a palavra de Deus. E a gente perde muito tempo, principalmente na família, mas em outros ambientes também. Em outros ambientes, a gente perde muito tempo quando de repente se levanta uma situação desagradável, desastrosa. E a gente, por não saber de onde veio, aquele, de repente tá tudo bem, e de uma hora para outra se levanta aquele vendaval, aquele terremoto, aquele tsunami na família, na empresa, na vida a dois, no casamento, principalmente no casamento. Porque eu já falei no início do programa e vou falar novamente que casamento é espiritual. E falei também, vou continuar falando, que lá no Éden, quando Deus colocou lá o casal, Adão e Eva, a primeira guerra que eles travaram foi espiritual. O campo de batalha foi a mente da Eva. Satanás chegou colocando dúvidas contra aquilo que Deus havia falado, contra o princípio estabelecido por Deus. Então Satanás entrou nesse campo de batalha chamado a mente da Eva, e travou essa batalha. Por isso que família é espiritual. Então as maiores lutas, as maiores batalhas que nós travamos na família, no casamento, gente, é espiritual. E como é que nós estamos lidando? Como é que nós estamos lidando com essas guerras? Como é que nós estamos lidando com essas batalhas? Como é que a gente está enfrentando? O apóstolo Paulo, ele está dizendo que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra o ser humano, não é contra a pessoa, A pessoa, infelizmente, às vezes, é uma vítima. Foi uma pessoa que estava ali disponível, e Satanás chegou e travou uma guerra, uma batalha na mente dela, e ela foi vencida, assim como Eva foi. E às vezes nós não temos esse discernimento, e no lugar de guerrearmos contra o nosso adversário, que o apóstolo Paulo, a Bíblia está dizendo que é Satanás, são espíritos malignos,
que luta contra o nosso casamento, luta contra a nossa saúde, contra as nossas finanças, contra os nossos recursos, luta contra o nosso desenvolvimento espiritual, luta contra o nosso desenvolvimento na família, como pessoa. Ele luta, ele quer ver a gente na lama, na desgraça, na miséria. Sim, ele luta constantemente na empresa. Aí coloca umas pessoas contra as outras. E a gente, por não ter esse discernimento, essa orientação, é por isso que a gente precisa, como o apóstolo Paulo também falou, ter essa renovação de mente. Porque quando temos a renovação de mente, que ele falou, quando nós temos essa renovação de mente, nós vamos ter a percepção que ali há uma guerra espiritual. Aí qual é o conselho que o apóstolo dá? Se revestir de poder, irmãos. Se revestir de autoridade. E o poder aqui, no original, essa palavra aqui quer dizer autoridade. Não é na força, é autoridade. É um filho de Deus que tem autoridade. É um filho de Deus que tem autoridade para lutar contra o poder de Satanás. Filho de Deus luta contra o poder do anjo caído, do querubim caído. Filho de Deus, ele vence com autoridade. Jesus, quando ele veio aqui, segundo o livro de Hebreus, diz que Jesus ele se fez menor que os anjos. Olha, menor que os anjos. E demônios são anjos caídos. Em outras palavras, um demônio aqui tinha mais poder do que Jesus. Mas o que aconteceu? Jesus venceu todos os demônios com autoridade. É diferente. Então não é com poder, não é com a força do braço, não é com argumento, é com a autoridade de filho de Deus. Se posicione contra essa luta, contra essa batalha, contra essa guerra, contra esse desafio, não contra a pessoa, mas contra o mundo espiritual, como um filho de Deus. Você vai dizer, Satanás, você pode até ter poder, mas eu tenho autoridade porque eu sou filho de Deus. Eu vou me revestir, me revestir constantemente, através da oração, da leitura de Bíblia, da submissão, da comunhão, do amor. Eu vou estar revestido e eu vou vencer. Então vença com amor, vença pela fé, vença com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, pense nisso, que o Senhor te abençoe.